Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Eclesiástico, parte 1, a sabedoria na vida, dos capítulos 1 ao 42, no versículo 14. Leitura do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 19. Sabedoria das autoridades. Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será estável. Tal o juiz do povo, tais os seus ministros. Qual o governador da cidade, tais os seus habitantes. Um rei privado de juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso dos que governam. O domínio sobre um país está na mão de Deus. Ele lhe suscitará no tempo oportuno um governador útil. A prosperidade do homem está na mão de Deus. É ele que põe na fronte do escriba um sinal de honra. Orgulho e avareza. Não te recordes de nenhuma injustiça causada pelo próximo. Nada faças por um procedimento injusto. O orgulho é abominável a Deus e aos homens, e toda a iniquidade das nações provoca horror. Um reino passa de um povo a outro, por causa das injustiças, dos ultrajes e de fraudes diversas. Nada mais criminoso do que a avareza. De que se orgulha o que é terra e cinza? Nada há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que o ama chega até a vender a sua alma. Vivo ainda, despojou-se de suas próprias entranhas. A duração de todo o poder é breve. Uma doença prolongada cansa o médico. O médico atalha um breve mal-estar. Assim, um que hoje é rei, amanhã morrerá. Quando o homem está morto, tem por herança serpentes, bichos e vermes. O início do orgulho num homem é renegar a Deus. Por seu coração se afasta daquele que o criou, porque o princípio de todo pecado é o orgulho. Aquele que nele se compraz será coberto de maldições e acabará sendo por elas derrubado. Eis porque o Senhor desonrou a assembleia dos maus e os destruiu para sempre. Deus derrubou os tronos dos chefes orgulhosos e em lugar deles fez sentar homens pacíficos. Deus fez secar as raízes das nações arrogantes e implantou os humildes entre as mesmas nações. O Senhor destruiu as terras das nações e as arruinou até os alicerces. Destruiu muitas delas e exterminou-as. Apagou a sua lembrança de sobre a terra. Deus apaga a memória dos orgulhosos, enquanto faz perdurar a dos humildes de coração. O orgulho não foi criado para os homens, nem a cólera para o sexo feminino. Felicidade dos que temem a Deus. A raça do homem que teme a Deus será honrada. Será desonrado aquele que desprezar os preceitos do Senhor. Frente aos seus irmãos, a homenagem é feita por aquele que os governam. Aqueles que temem a Deus serão honrados na presença do Senhor. Rico, nobre ou pobre, sua glória é o temor ao Senhor. Não desprezes o homem justo, ainda que pobre. Não enalteças um pecador, ainda que rico. O grande, o justo e o poderoso recebem homenagens, mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Homens livres serão os súditos de um escravo sensato.
Repreendido, o homem prudente e bem-educado não murmura, e o ignorante não será honrado. Não te orgulhes do trabalho que fazes, não sejas indolente no tempo da adversidade. Mais vale o trabalho e abundância do que o jactanancioso que não tem pão. Meu filho, conserva tua alma na doçura e dá-lhe a honra que merece. Aquele que peca contra si mesmo, quem o justificará? Quem devolverá a honra a quem desonrou sua vida? Um pobre é honrado pelo seu conhecimento e temor a Deus, a quem o é por causa de suas riquezas. Mas quanta glória teria se fosse rico aquele que é honrado, mesmo sendo pobre. Mas o que se vangloria de sua riqueza, acautele-se para não se tornar pobre. Juízos temerários. A sabedoria do humilde levantará sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalies um homem pela sua aparência, não desprezes um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Não te glories nunca de tuas vestes, não te engrandeças no dia em que fores homenageado, pois só as obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosas e invisíveis. Muitos príncipes ocuparam o trono e alguém, em quem se não pensava, usou a diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos e homens ilustres foram entregues às mãos de outrem. Não censures ninguém antes de estares bem informado, e quando te tiveres informado, repreende com equidade, nada respondas antes de ter ouvido. Não interrompas ninguém no meio de seu discurso. Não indagues das coisas que não te dizem respeito, não te assentes com os maus para julgar. Moderação. Meu filho, não empreendas coisas em demasia, porque se adquirires riquezas, não ficarás isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios, não poderás abrangê-los. Se te antecipares, não te sairás bem neles. Há ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Há homem esgotado e em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidades, que o olhar de Deus considera com benevolência e tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos, ao verem isso, ficam surpreendidos e dão glória a Deus. Deus, origem de todas as coisas. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza vêm de Deus. Em Deus se encontram a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele residem a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criados com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui é a de poder dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. E ele não considera que o tempo passa, que vem a morte e que ao morrer tudo deixará para os outros. Sob o olhar de Deus, permanece firme em tua aliança com Deus, que isto seja sempre o assunto de tuas conversas. E envelhece praticando os mandamentos. Não prestes atenção ao que fazem os pecadores. Põe tua confiança em Deus e limita-te ao que fazes. É, com efeito, coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Em pouco tempo ele o faz crescer e dar fruto. Não digas: de que preciso eu? Que tenho a esperar doravante? Não digas tampouco: eu me basto a mim mesmo. Que mal posso temer para o futuro? No dia feliz não percas a recordação dos males, nem a recordação do bem no dia infeliz. Pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme seu comportamento.
A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Não louves a homem algum antes de sua morte, pois é em seus filhos que se reconhece um homem. Desconfiança com estranhos. Não tragas um homem qualquer à tua casa, pois numerosas são as armadilhas do que engana. Assim como sai um hálito fétido de um estômago estragado, assim como a perdiz atrai para a armadilha e o cabrito para os laços, assim é o coração dos soberbos e daquele que está à espreita para ver a ruína do próximo. Transformando o bem em mal, ele arma ciladas e põe nódoas nas coisas mais puras. Uma centelha basta para acender uma grande fogueira. Um só rebanho é causa de múltiplos morticínios, e o pecador procura traiçoeiramente derramar sangue. Acautela-te contra o corruptor que trama a iniquidade, para não acontecer que ele faça de ti um eterno objeto de mofa. Dás entrada em tua casa ao estrangeiro? Ele aí suscitará uma discórdia que te derrubará e te tornará inimigo das pessoas de tua própria casa. Discernir a quem fazer o bem. Se fizeres bem, sabe a quem o fazes, e receberás gratidão pelos teus benefícios. Faze o bem para o justo, e disso terás grande recompensa, se não dele, pelo menos do Senhor. Pois não há bem para quem persevera no mal e não dá esmolas, porque o Altíssimo tem horror dos pecadores e usa de misericórdia com os que se arrependem. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mau e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que os castigará. Dá àquele que é bom e não auxilies o pecador. Faze o bem ao homem humilde e nada dês ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizeres, porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores e exerce vingança sobre os ímpios. Guardar-se dos inimigos. O amigo não se conhece durante a prosperidade e o inimigo não se pode esconder na adversidade. Quando um homem é feliz, seus inimigos estão tristes. É na desgraça que se conhece um amigo. Não confies nunca em teu inimigo, pois a malícia dele é como a ferrugem que sempre volta ao bronze. Ainda mesmo que se humilhe e ande todo submisso, sê vigilante e previne-te contra ele. Não o estabeleças junto de ti, nem ele se assente à tua direita, para não suceder que ele queira tomar o teu lugar e ocupar o teu assento. E que, reconhecendo enfim a veracidade das minhas palavras, te sintas ferido pelos meus avisos. Quem terá pena de um encantador mordido por uma cobra e de todos os que se aproximam das feras? Assim acontece com aquele que priva com o malvado e que se acha envolvido nos pecados dele. Ficará uma hora contigo, mas, se vieres a fraquejar, não mais poderá conter-se. O inimigo tem a doçura nos lábios, enquanto no coração arma laços para te lançar na cova. O inimigo tem lágrimas nos olhos, mas, se tiver oportunidade, será insaciável de teu sangue. Se a desgraça te ferir, hás de achá-lo em primeiro lugar. Ele tem lágrimas nos olhos, mas fingindo socorrer-te, dar-te-á uma rasteira. Abanará a cabeça e baterá palmas, e mudando de semblante, não cessará de cochichar.